Pois o homem da OMS, Organização Mundial da Saúde, o diretor-geral, o Tedros Adhanom, está negando tudo que ele impôs ao mundo. Incrível. Olha, eu não acreditaria se não visse ele próprio falando. E ainda assim fiquei desconfiado que pudesse ser inteligência artificial. Mas não era. Aí, vejam só, tá lá em inglês, eu traduzi, a tradução minha, né? Ele diz assim, a OMS, que na sigla em inglês parece WHO, né? WHO, né? A OMS não impôs nada a ninguém durante a pandemia, né? Nem lockdowns, nem vacina, nem máscara. A nossa função, a nossa atuação não é essa. Nem tentamos, nem queremos isso. Nosso papel é apoiar os governos com conselhos para protegerem seus povos. Eu pensei que não era aquilo. Tive que pesquisar. Sabem por quê, né? Trump anunciou, olha, como é que é esse negócio que nós temos 300 milhões de americanos e temos que contribuir com $500 bilhão, enquanto a China tem 1 bilhão e 300 milhões de chineses e contribui com 39 milhões de dólares. E aí bateu o pavor. Não temos nada a ver com isso. Ok. Se a OMS não tem nada a ver com isso, temos que saber aqui no Brasil quem se responsabiliza pelo fechamento de tudo, pela falência de fábrica, pela perda de emprego. Quem? Pelo negócio no rosto, respirando o mesmo ar? Pela vacina não testada que foi aplicada em muita gente? Quem? Depois dessa, do Tedros Adhanom, da OMS. Meu Deus. A OMS não impôs nada a ninguém durante a pandemia de Covid-19. Nem lockdowns, nem mandato de uso de máscara, nem mandato de vacinação. Nós não temos o poder de fazer isso. Nós não queremos isso e não estamos mesmo tentando conseguir. Nosso trabalho é apoiar os governos com orientações baseadas em evidências, conselhos e, quando necessário, suprimentos para ajudá-los a proteger suas populações. Agora eu vi. Não, é por essa eu não esperava. Desde que o Donald Trump assumiu, a gente tem percebido assim uma reorganização da geopolítica. A gente vê os países da América Latina arregando para as ameaças das tarifas dele, depois a gente viu o cessar-fogo entre Israel e Gaza, nos aproximando do fim da guerra da Ucrânia e da Rússia, os dois lados já querendo sentar para conversar. É impressionante o que o Trump fez nos seus primeiros dias como presidente, mas por essa eu não esperava. Do ano de 2020 até 2022, o mundo passou por uma espécie de ditadura sanitária, onde havia uma pessoa que determinava o que todos os países deveriam fazer. Você se lembra dessa pessoa? O diretor-geral da OMS, esse cidadão aqui, o Dr. Tedros, ele decidia e mandava que os países, né, ele impunha mesmo, era uma ditadura, que os países deveriam seguir as ordens da OMS. De repente, a OMS virou a organização que mandava no mundo inteiro. Lockdown, obrigou os países a fazer lockdown, obrigou os países a usar máscara, obrigou a tomar vacina, tudo que você puder imaginar. Ainda obrigou também a penalizar aquelas pessoas que não seguissem as ordens da OMS em seus países. Pois bem, Trump assumiu e uma das primeiras coisas que ele decidiu fazer é sair do grupo, né, da OMS e não vai mais mandar dinheiro para a OMS. Lembrando, um dos países, ou o país, que mais contribuía financeiramente com a OMS era os Estados Unidos. Ele decidiu sair da OMS. Saiu, não vai mandar dinheiro. Rapaz, bateu um desespero nesse povo que hoje o diretor-geral da OMS vai para a imprensa e fala isso aqui. Não tem nem tradução ainda, nem legenda. Eu vou traduzir consecutivamente para você. Presta atenção. WHO did not impose anything on anyone during the COVID-19.
A OMS não impôs nada para ninguém durante a Covid-19. pandemic. A pandemia da Covid-19. Not lockdowns, Não impôs lockdowns, not mask mandates, não impôs mandado, obrigação de máscaras not vaccine mandate. e nem mandado de vacina, obrigação de vacina. We don't have the power to do that. Nós não temos o poder para fazer isso, We don't want it, nós não queremos and we're not trying to get it. e nós não estamos tentando consegui-lo. Our job is to support governments Nossa obrigação é apoiar os governos with evidence-based guidance com guias baseados em evidências, que foram todas desbancadas depois, tá? advise, Conselhos and when needed, supplies e, quando necessário, suprimentos to help them protect their people. para ajudá-los a proteger suas vidas. Meu amigo, durante a ditadura sanitária, a ditadura pandêmica, esse cara praticamente mandou no mundo inteiro e quem não seguisse as ordens dele, bicho, você tinha sua vida destruída. Trump foi lá, retirou o país dele, retirou os Estados Unidos desse grupo e parou de financiar. Disse que não vai mandar mais nenhum dólar dos pagadores de impostos dos Estados Unidos. Bateu o desespero no cara que ele colocou o rabinho entre as pernas, foi lá dar uma coletiva de imprensa falando, olha, a gente nunca fez nada disso, tá? A gente nunca mandou tomar vacina, a gente nunca mandou lockdown, nunca mandou usar máscara. Não, nós somos bonzinhos, tá? Cara do céu. Meu amigo, se eles estavam planejando mais alguma pandemia, né, alguma ditadura sanitária, eu tenho certeza que depois dessa retirada do Trump, do dinheiro, né, como é tudo por dinheiro, né? Tudo por dinheiro. O que esse povo ganhou de dinheiro durante a pandemia não tá no mapa. E agora eles estão falando que vão ter que cortar viagens, diminuir setores. Isso é ótimo. Trump está fazendo um bem mundial. Cara, as ações dele estão refletindo muito além das fronteiras americanas. As consequências das suas decisões, ações e decretos vão muito além das fronteiras americanas. Nisso aí ele acabou de trazer um benefício para o mundo inteiro, afastando ainda mais a possibilidade de um dia nós passarmos novamente por uma daquela ditadura que a gente viveu, que foi ridículo. Pessoas sendo presas por sentar no banco da praça, pessoas sendo presas por ir na praia, sendo demitidas por causa de vacina. Tudo por conta desse cara e do Dr. Fauci. Dr. Fauci, que vai ser preso nos Estados Unidos. Aliás, ia ser preso, só que aí o Biden foi lá e deu a ele o perdão. Presta atenção, o cara nem está sendo investigado ainda, mas o Biden já deu perdão para ele. Por quê? Porque sabe que vão descobrir todas as mentiras. Inclusive, tem os e-mails dele falando que ele não sabia por que ele estava pedindo lockdown, ou por que ele estava pedindo máscara. Ele simplesmente repetiu o que outras pessoas falaram. Ele não tinha nenhum estudo sobre isso. Todas as conspirações se tornaram verdade. Nós precisamos de novas conspirações, pessoal. Um abraço. Withdrawing from the World Health Organization? Sir? Ooh, that's a big one. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China, with 1.4 billion people, we have 350 to pay. We have, nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million, we were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So that wasn't the reason, but I dropped out. They offered me to come back for 39 million. In theory, it should be less than that, but, you know. And when Biden came back, they came back for 500 million. He knew that you could have come back for 39 million. They wanted us back so badly, so we'll see what happens. De mandato de Joe Biden, um gesto chamou a atenção do mundo.
O perdão preventivo ao Dr. Anthony Fauci. Uma decisão inédita envolvendo o homem que esteve no centro de todas as decisões sobre a pandemia e que levanta uma pergunta inquietante: o que estão tentando proteger? Enquanto isso, nos Estados Unidos, está sendo preparado um relatório explosivo sobre a pandemia. Esse documento promete expor não apenas a origem do vírus, mas também falhas graves na fiscalização de empresas americanas conectadas ao surto, fraudes em programas sociais e como o medo foi usado como uma ferramenta de controle. E adivinhe quem estava no centro de tudo isso? Dr. Anthony Fauci. Sob a liderança de Fauci, vimos uma corrida desenfreada para vacinas que, como já sabemos, não impediram a propagação do vírus. Foram bilhões de dólares investidos em soluções sem base científica sólida, enquanto a desinformação, promovida por órgãos como a FDA, confundia e dividia a sociedade. Médicos eram silenciados, dados científicos eram manipulados e qualquer voz dissonante era rotulada de negacionista. Mais do que isso, a pandemia se transformou em um negócio bilionário. A indústria farmacêutica lucrou como nunca, enquanto governos ao redor do mundo sufocavam suas populações com autoritarismo mascarado de ciência. Lockdowns, fechamento de escolas, destruição de pequenas empresas, tudo isso foi alimentado por decisões vindas diretamente da cartilha de Fauci. E agora, diante de um relatório que ameaça expor todas essas falhas e manipulações, surge o perdão preventivo de Biden. Será coincidência? Ou é uma tentativa desesperada de evitar que Fauci seja responsabilizado por tudo o que veio à tona? A verdade é que estamos falando de um esquema que vai muito além de erros de gestão. É sobre como o medo foi usado para manipular e controlar. É sobre como programas sociais foram fraudados enquanto empresas lucravam bilhões. É sobre como a ciência foi usada como escudo para autoritarismo e como a transparência foi substituída por narrativas convenientes. O relatório que está sendo preparado promete revelar tudo isso. Mas o perdão a Fauci deixa claro que os envolvidos estão mais preocupados em proteger seus próprios interesses do que em buscar justiça. Afinal, se não há culpa, por que a necessidade de um perdão preventivo? A quem realmente serviu a pandemia? A ciência ou a indústria farmacêutica? Essa é a pergunta que o relatório e a história não poderão ignorar. E enquanto aguardamos essas respostas, continuamos a questionar: quem será o próximo a ser protegido? E por quê?